Gálatas, no seu capítulo 5. Glória a Deus. Gálatas, irmão Isaac, seu vigia, irmão Isaac. Vai para o seu lugar, irmão Isaac. Gálatas capítulo 5, irmãos, verso 16. (16, 17 e 18). Os irmãos encontraram? Amém. A epígrafe diz: a vida pelo Espírito. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem. Opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se assentem dando glórias a Jesus. Os irmãos, há um tempo atrás, começamos um estudo sobre os alicerces da vida cristã. E eu fiz uma analogia, e eu não fui o único, Jesus também fez essa analogia, de uma construção, da construção de uma casa. Jesus compara a nossa construção espiritual, a construção da nossa vida espiritual, à construção de uma casa. Eu acho que nada mais semelhante, né? Então vamos colocar essa comparação, assim como Jesus fez. Eu coloquei lá que existe o terreno, né? E a nossa vida antes, a nossa casa espiritual antes era firmada na onde? Na lama, né? A Bíblia diz que o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, uma lama, firmou os nossos pés, colocou os nossos pés sobre uma rocha. E essa rocha é Jesus. Então, a partir do momento em que você aceita Jesus, você passa a estar firmado na rocha, você passa a ter um terreno, você passa a ter uma base, um alicerce. E através desse alicerce, você vai começar a construir as colunas. E foi sobre essas colunas da vida espiritual do crente que nós começamos a falar. Já falei sobre várias delas: palavra, fé, né? Entre outros, jejum, uma oração. E hoje a gente vai estar falando de uma muito especial, eu diria que a mais importante, que é o amor. Então vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Os irmãos abram as vossas Bíblias em nome de Jesus. 1 Coríntios no seu capítulo 13. Vamos ver qual a descrição, né, que a Bíblia nos dá sobre o que é o amor, para a gente ter uma noção do que é o amor. E quando eu falo amor, eu não estou falando dos outros dois tipos de amor, que existem três, né? Vamos falar sobre isso agora. 1 Coríntios capítulo 13. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A epígrafe trata exatamente, pelo menos na minha Bíblia, né? Diz o amor. O que está dizendo dos irmãos aí? O amor também? Isso aqui. É um texto, né? Um capítulo inteiro que o apóstolo Paulo dedicou para descrever o que é o amor. O amor de Deus. O amor que o cristão, o seguidor de Cristo, tem que viver, que é o amor ágape, né? Existem mais dois tipos de amor, irmãos, que é o amor entre pai e filho, o amor entre esposo e esposa, e o amor de Deus para conosco, né? E o único desses três amores, desses tipos de amor, que é incondicional, ou seja, que não depende de condição, é o amor de Deus. Os outros
é condicional. Vou dar um exemplo. O esposo ama a esposa e vice-versa. Mas e se a esposa ou o esposo começar a traí-lo? Se a esposa começar a trair o esposo ou vice-versa, o que vai acontecer com esse amor? Entendeu? O pai e a mãe amam o filho, mas se ele for aquele filho rebelde, a consequência disso é haver um esfriamento nesse amor, um distanciamento. Tem pai, né? A mãe não, mas tem pai que até abandona o filho por causa da rebeldia. Mas e Deus? Você acha que a gente não trai Deus? Vamos colocar como relacionamento de noivo, né? Esposa. A gente trai Deus. Quando a gente flerta com o pecado, é como se fosse a esposa flertando com um outro, com um amante. A Bíblia trata desta forma. E o que Deus faz? Ele nos abandona? Ele deixa de nos amar? O amor dele é incondicional. Está certo que ele vai ter que nos punir, o nosso pecado tem consequência, mas não significa que ele deixou de nos amar. E é esse amor, o amor ágape, o amor de Deus para conosco e o amor que nós devemos ter uns para com os outros, que nós vamos falar hoje. Vamos estudar um pouco mais a fundo, saber das características deste amor. Glória a Deus. Lembrando que o amor é tão importante, irmãos, que Jesus diz assim, olha, até no texto que eu li aqui mesmo, diz assim que aquele que cumpre essas coisas, que anda no Espírito, né, ele não está debaixo da lei. Jesus disse assim, perguntaram para Jesus, né, quais os maiores mandamentos da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o cumprimento da lei é o amor. Quando você ama, você cumpre a lei. A Bíblia diz que não há lei contra isso. Quando você consegue cumprir o amor, quando eu consigo amar o irmão Zé, né? Mesmo com os defeitos dele, mesmo sabendo que ele tem defeito, porque ele é um ser humano, e vice-versa, eu estou cumprindo a lei. Quando eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a minha vida, todas as minhas vontades, eu dou prioridade para o reino de Deus, eu estou cumprindo a lei. E aí, irmãos, a gente elimina pelo menos 1 milhão de regras. Ao invés de você ficar preocupado, o que eu devo comer, beber, vestir, o que eu devo... Ame. Se você ama a Deus, você não vai se portar indecentemente, você não vai falar mentira, você não vai flertar com o pecado. Se você ama o seu próximo, você não vai falar mal dele, você não vai desejar mal para ele, você não vai criticar, você não vai fofocar dele. Então, se você ama, você cumpre a lei. Dá a importância de entendermos o que significa o amor. Sabe por que muitos cristãos fracassam? Sabe por que o povo de Israel fracassou? Porque eles tentaram cumprir a lei sem a essência da lei. Eles fizeram da lei um livro de regras e esqueceram a essência da lei, que é o amor. Porque aquele que ama, ele cumpre a lei. Dada a introdução, vamos fazer a leitura. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre o amor e a importância dele. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Até o capítulo 3, irmãos, ele está falando da importância do amor. Ele está dizendo: olha, você pode fazer qualquer coisa nesse mundo, você pode ser, como diz lá fora, né, uma Madre Teresa de Calcutá. Você pode se flagelar, você pode dar sua fortuna para os pobres, você pode ter todos os dons, você pode ter uma vida espiritual abundante,
Mas se você não tiver o amor, é tudo inútil. Você correu em vão. E aí ele vai dizer as características do amor agora. Ele vai dizer assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Olha aí, irmão, vamos tratar isso aí. Vamos falar de um por um? Vamos lá. O amor é sofredor. Vamos começar por aqui, né? Mesmo que demore um tempinho. O amor sofre. Se você acha que você vai amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo e nunca vai sofrer por isso, é a mesma coisa de um filho. Que pai e mãe nunca sofreu pelo seu filho? Me fala. Por amor ao seu filho você sofre. Por amor à sua esposa, você sofre. Imagina o amor incondicional de Deus. Você vai sofrer, porque pessoas são errôneas, elas vão te decepcionar. Você vai sofrer porque muitas vezes Deus vai te pedir alguma coisa que não é o que você quer. Deus vai te colocar em situações que não é onde você queria estar. A Bíblia diz que os caminhos dele são mais altos. Você sofre com isso, com o não de Deus. Você sofre com o defeito do seu irmão. Então a pergunta é: será que você tem amado? Será que eu tenho amado? Como é que eu sei disso? Será que eu tenho sofrido por amor da obra do meu irmão, do meu próximo? Ou será que todas as vezes que Deus me fala um não, eu desobedeço? Será que todas as vezes que um irmão meu pisa no meu calo, eu vou lá e retalho ele, eu fico com raiva dele? Eu me recuso a perdoar, porque perdoar é sofrer. Perdoar, a nossa mente fica o tempo todo: retalha, você tem que pagar na mesma moeda, você tem que fazer a altura, e você diz: não, eu prefiro sofrer. Isso é amor. Quem ama, perdoa, irmãos. Vamos para o próximo. O amor é benigno. O amor é bom. Se você ama, você está sempre desejando o bem do seu próximo. Você está sempre desejando que a vontade de Deus ela se cumpra na sua vida. Lembrando que é o amor ao seu próximo e a Deus. O amor não trata com leviandade. Ele não é leviano. Ele não é espertalhão. Ele não é aproveitador. Não é aquele amor fingido que, enquanto eu recebo alguma coisa em troca, eu sou amigo do irmão Zé. A partir do momento em que o irmão Zé não tem nada para me oferecer, é ele para lá e eu para cá. Você não é amor. Você não é. Já viu o caso da esposa ou o esposo, né? Que quando... Não vou nem colocar acidente, não vou nem colocar que a pessoa fica na cama. Vamos colocar que envelhece, por exemplo. A mulher envelhece, o camarada dá 10 filhos para o camarada lá, envelhece, o corpo já não é o mesmo, já não é mais aquela mocinha bonitinha que ele se casou. E o que ele faz? Aí o amor acaba, né? Não te amo mais. Ou vice-versa. Ou quando fica em cima de uma cama, na hora da doença, né? Isso também serve para a igreja. Será que quando o meu irmão está caído, eu amo ele o suficiente para ir lá, orar junto com ele e buscar levantá-lo, ao invés de apontar e criticar o erro dele? Irmãos, é algo para se refletir. Lembrando que se você cumprir isso aqui, irmão, você cumpriu a lei. Não precisa se preocupar com mais nada. O amor não é invejoso. Essa pega, né? Parece que é da natureza humana a tal da inveja. Está lá no cerne da natureza caída humana. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de pessoas que às vezes quando conseguem alguma coisa, outras viram a cara para elas. Os irmãos já ouviram falar disso? Já aconteceu comigo. Tem pessoas que quando eu tinha uma lanchonete, nunca foram na minha lanchonete, nunca visitaram. Eram amigos de dentro da minha casa. Quando Deus me honrou com ela, sumiu. Isso é inveja, irmãos. Isso é porque ele está infeliz com o sucesso do outro. O irmão Zé vai e compra um carro zerado. Aí ele chega aqui mostrando o carro e eu fico emburrado aqui, né? Esse carro tinha que ser meu. E eu tinha que ter esse carro. Isso é inveja.
Você acha que isso não é comum? Isso está dentro do cerne da natureza humana. Você não controla isso não para você ver. E isso vai contra o amor. Quem ama se alegra com a felicidade do seu próximo. Cara, quer saber se você está amando? Quando o seu próximo consegue uma conquista, você se alegra. E não é por fora somente, você se alegra por dentro. Você fica feliz. Quando o seu próximo está passando por uma luta, você se abate, você se entristece junto com ele. Você não se alegra com a queda de alguém, com o fracasso de alguém. Se você está fazendo isso, irmãos, então você não está amando como deveria. O amor não trata com leviandade, não é invejoso, não se ensoberbece, ensoberbece, não é soberbo, não é arrogante, não é orgulhoso. Quando você ama alguém e Deus se coloca numa posição superior àquele alguém, você não começa a desprezar aquela pessoa. Tem pessoas que quando Deus começa a honrar, né? Começa a dar alguma coisinha, ele já se sente melhor que os outros, melhor que os seus irmãos, melhor do que o próprio Deus, já não dá mais a devida atenção a Deus. Lembrando que aqui a gente está falando de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Então você passa a vida inteira ali lutando, pelejando. De repente Deus te honra. Você já não vai mais aos cultos como ia. Os seus amigos mudam. Soberba. Isso é soberba. Você já não está mais amando a Deus e nem ao seu próximo como deveria. Pensa num negócio difícil, né? Por que você acha que Deus quase não honra o povo dele? Deus é dono do ouro e da prata. Mas já observou que ele quase não enriquece crente? É muito difícil. Porque ele sabe, irmãos, que se ele enriquecer, provavelmente ele vai perder. A soberba entra. O orgulho entra. Entendeu? Então o amor, ele não é soberbo. Ele não se porta com indecência. Ele não é indecente. E aí cada um interpreta da forma que quiser. Seja na forma de falar, de vestir, de se portar. Se você ama o seu próximo, você não age de forma indecente com o seu próximo. Você não age de forma indecente com o seu Deus. Amém? O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Um amor fingido, interessado, né? O ser humano também é especialista nisso. Mas vai lá, né, irmã? Vai. Pode segurar ele aí, irmã, fazendo um favor para mim, senão... Então o amor, ele não busca em primeiro lugar o seu interesse, ele busca o interesse do seu próximo em primeiro lugar. Ele abre mão de si mesmo, ele abre mão dos seus próprios interesses por causa do interesse do seu próximo. Ele abre mão, às vezes, de comprar alguma coisa para ele, para atender a necessidade do seu próximo. Em quem você tem pensado em primeiro lugar, irmão Zé? Estou usando o irmão Zé, mas é uma pergunta para todos nós, né? Será que quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso em primeiro lugar no meu próximo? Ou eu estou pensando, não, se eu me beneficiar, eu concordo, se não, estou fora. Não é? É o amor, irmãos. Está vendo que se a gente for destrinchando, a gente vê que se cumprir isso aqui, meus irmãos, você está com o pé na glória. Viu? Glória a Deus. Busque em primeiro lugar o interesse do seu próximo e o de Deus. Saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus quer para mim é isso? E o que eu quero? A vontade de Deus tem que sempre prevalecer. E a necessidade do seu próximo tem que sempre prevalecer sobre a sua. Em primeiro lugar, eu vou atender o meu próximo. Sabe que o segredo do casamento é esse? Os irmãos sabiam disso? Parem para refletir sobre isso. Vamos colocar uma relação. Isso é para qualquer relacionamento, né, entre irmãos. Mas vamos colocar aí no casamento, que é um relacionamento mais íntimo. Se a esposa ou o esposo começar a buscar o seu próprio interesse em primeiro lugar, pare de refletir, eu já fiz essa reflexão. O casamento vai esfriar. Mas quando a esposa deixa de agradar a si mesma e agrada ao esposo, e vice-versa,
Fortalece. É como se fosse algo espiritual. E literalmente é. Faça isso com o seu próximo. Seu amigo, seu irmão. Abra mão de alguma coisa sua em prol do seu próximo. Você vai ver que você vai movimentar o mundo espiritual. E você vai receber mais do que você deu. Já aconteceu comigo várias vezes. Sabe aquelas pessoas que estão sempre chorando? Os irmãos conhecem alguém assim? Não precisa responder, responda só para você. Mas eu tenho certeza que conhece. Sabe aquela pessoa que está sempre chorando, sempre, irmão, teu treino está feio, né? Para analisar a vida dessa pessoa. Geralmente essa pessoa é mão fechada, não ajuda ninguém. Geralmente, não estou falando que é todos os casos, mas geralmente é. Sabe aquela pessoa que está sempre, né? Não é verdade? Irmão, quer ser abençoado? Abra a mão, ajude. Ajude o seu próximo, mesmo com pouco. Quando alguém falar, não, tem 5 quilos de arroz aqui, não tem problema, eu fico com 2,5, vou te dar 2,5. Eu falo porque eu e minha esposa somos um exemplo vivo disso, irmãos. Não nos tem faltado nada. Temos riqueza? Não, e nem quero, porque eu sei que riqueza ela é ótima para corromper crente. Não peço a Deus riqueza, mas Deus tem nos dado com tanta abundância, irmãos. Glória a Deus. Eu tenho agradecido tanto a Deus, mas também a gente não recusa de ajudar ninguém. O tempo todo que a gente pode. Eu quero comer minha carninha assada, Deus vai lá e providencia. Eu quero fazer isso, Deus providencia. Mas também quando o irmão precisa, na hora. Façam esse teste. Vivam o verdadeiro amor. E vocês vão ver o mundo espiritual trabalhando ao seu favor. Não seja um irmão interesseiro. Não faça isso com Deus também, né? Não seja aquele que só vem para a igreja quando o negócio aperta, quando está precisando de alguma coisa. Não podemos ser interesseiros nem com o nosso próximo, nem com Deus. Experimente agradecer. Experimente dar a sua melhor oferta quando você está mais apertado. Faça esse teste. Quando você não tem um centavo no bolso, mas só tem aqueles últimos 10 reais, dá ele de oferta para você ver. É verdade. Façam essa prova com o Senhor. Lembra da oferta da viúva? Eu sei que hoje você está deturpado, eu sei disso. Muitos têm usado isso, né? E o fato de ter usado isso, o pessoal acaba tomando giriza disso, né? Porque quando você fala em oferta, quando fala o pessoal já fecha. Mas é um princípio espiritual, irmãos. Abre mão de alguma coisa para o seu irmão. Abre mão de alguma coisa para a obra de Deus. Abre o seu tempo, por exemplo. Não, eu ia fazer isso, eu ia descansar. Não vou descansar, vou fazer a obra. Você vai ver o mundo espiritual trabalhando em seu favor. É a lei da semeadura. Se você semeia, se você planta, você colhe. Mas ele está sempre esperando colher primeiro para depois plantar, né? Isso nunca vai acontecer, viu? Tem que plantar. Às vezes você só tem a semente na sua mão, né, irmãos? Às vezes o camarada que vai semear, ele só tem a semente, e a terra, e a fé. Ele olha para o celeiro dele, está vazio. Aí ele fala, e aí, eu como a semente? Ou eu jogo ela na terra? Faça isso, irmãos. Você vai ver que vai multiplicar na sua vida. Ele não se irrita. O amor não é irritadiço, né? Agora o irmão Zé me deixou de dar paz do Senhor para mim na rua, pronto. Estou estressado com ele, já não converso mais com ele, né? O amor não se irrita facilmente. Talvez a pessoa está num dia ruim. Vamos ter paciência com o nosso irmão. Não vamos nos irritar facilmente. Não suspeita mal, não está sempre com o pé atrás, né? Irmão Zé, qualquer hora dessa ele vai me aprontar alguma. Então eu vou ficar veado com ele. Quando você ama seu irmão realmente, você confia, você se entrega naquela relação, mesmo sabendo que ele vai te decepcionar, porque é ser humano, ele pode te decepcionar. Mas aí você se abraça, chora junto, se perdoa e continua. Irmãos, qualquer coisa fora disso não tem céu. Viu? Qualquer coisa que for fora desses padrões não tem céu. Esquece o céu.
Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, não se alegra quando alguém é injustiçado, né? Quando alguém é passado para trás. Mas quando a verdade ela vem à tona, quando alguém consegue justiça, aí ele se alegra. E hoje não vou ficar nem por isso aqui, não vai dar nem para fazer a segunda parte, né? O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha como é forte esse versículo 7, irmãos. Vamos lá, presta atenção. Tudo sofre, tudo. Não está falando que ele sofre um pouquinho, ele tudo sofre. Ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se eu falo que eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu suporto o sofrimento por amor a Deus. Eu suporto o sofrimento por amor ao meu próximo. Eu espero, eu suporto por amor. Quando Jesus morreu, ele não ganhou nada em troca. Se ele tivesse morrido por nós ou não, ele continuaria sendo Deus do mesmo jeito. Mas ele fez e ele faria 1000 vezes por amor. Glória a Deus. Verdade, papai. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque por parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo que existe no mundo vai passar. Todas as coisas. A lei passou, o período de Abraão passou, o período da graça vai passar. Só tem uma coisa que foi do começo ao fim: o amor. Quando Deus criou o primeiro ser pensante lá no céu, Ele criou com amor. E até o último que for criado, que nascer sobre essa terra, ele virá debaixo do amor de Deus. Então que possamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Amém, irmãos? Eu encerro por aqui, já vou estar voltando para o nosso pastor.